Boa tarde a todos. Vamos dar início então, neste sábado, a mais uma aula do nosso curso, do curso básico do Espiritismo, a aula de número 7 dos Espíritos, parte 1, né? Onde a gente vai fazer uma acepção mais detalhada sobre, e consequentemente da aula 6, que foi sobre o princípio inteligente e os três reinos, né? A gente vai, então, basicamente entender a junção de tudo isso dos três reinos. Fazendo uma, né, como eu falo aqui do objetivo do nosso trabalho, né? Um apanhado geral, né? Para que a gente possa ter aí, para quem nos assiste pessoalmente, pelos vídeos, uma concepção da doutrina. Então, vamos iniciar então nosso trabalho pedindo licença ao nosso Pai Maior, ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade da casa que nos compõe, essa egrégora de luz, Senhor Leocádio, Maria, o nosso irmão Abud-Malek e toda a falange de luz, de trabalhadores que já passaram aqui nos planos materiais, nos planos espirituais que estão, enfim. Vamos agradecendo na prece de Maria por essa união dessa egrégora de luz, para que possamos adquirir mais o conhecimento desta tarde, nessa acepção da nossa doutrina de luz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções. Então, no trabalho de hoje, como eu falei no início, a gente vai falar sobre o livro, a sétima aula, os Espíritos, então a origem e a natureza dos Espíritos. A próxima aula de número 8, os Espíritos, 7, 8, então dos Espíritos também, e aí vai ter a parte do perispírito, a origem e a natureza do perispírito, a propriedade, as funções do perispírito, centros de força. É uma aula bem extensa. Cuidar do corpo, né? O cuidado do corpo e do espírito. Então hoje a gente vai falar sobre a origem dos espíritos, né? Vamos também fazer aqui a parte do mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos e a parte a lei do amor. Então, como a gente já falou, é uma pequena introdução aqui, né? Então, a origem e a natureza dos espíritos são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados de seu involuntário e voluntário corporal. A alma é um ser moral, distinto e independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. O Espiritismo chama a alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu involucro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição ou do tato. Há no homem três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito. Princípio inteligente onde residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Esse que a gente estudou em outras aulas passadas, né? Quando temos, então, a criação e a criatura. O ser supremo do princípio inteligente universal. E nós, os seres
a criatura também perpetuada do princípio inteligente, onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral, né? Segundo, o corpo involutório, material que compõe o espírito em relação com o mundo exterior. O terceiro, o perispírito, involuntário leve, imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Então veja que aqui até ele nem seguiu uma ordem, mas então temos a primeira composição do espírito, o perispírito e o corpo. Então o espírito é o princípio inteligente onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo involuntário material que compõe o espírito em relação com o mundo exterior, e o perispírito está entre um e o outro, involuntário leve, imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Tudo bem? Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, deve, para seu progresso, fazer uso de suas faculdades, de início rudimentares, início primitivo. É por isso que ele veste um invólucro corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual. E aí então temos a cadeia elementar do desenvolvimento da espécie humana, né? Desde o Homo sapiens até o antes ainda, que eu não lembro muito bem a ordem dessa cadeia, mas nós temos aquela imagem que reflete, né? O homem lá numa posição corporal e nós hoje numa posição diferente, com a formação do crânio. Enfim, essa junção traz essa conotação explicativa. A ciência se limitou à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela não estudou senão o invólucro carnal, considerando como um ser espiritual. Prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita e das quais esta, por que motivo, não fez objeto de suas investigações. Ou seja, a ciência se limitou a pesquisar das leis que regem a matéria, ela focou na matéria. No próprio homem, em nós, ela não estudou senão o invólucro carnal, a carne, o corpo. Ou seja, considerando como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não são domínio da ciência. A questão espiritual ainda já existe uma mudança nisso, né? Mas nesse período de estudo dos primórdios da doutrina espírita, isso não tinha uma união, ou ainda não existe, para falar a verdade, uma união oficial entre um e o outro. Mas existe alguns cientistas, médicos, doutores, enfim, das academias, que são espíritas e, por estudos próprios, por definições próprias, nada oficial, trazem alguma acepção sobre espírito e matéria, né? Temos até algumas instituições que já fazem esse trabalho de certa forma oficial. Temos a AME, por exemplo, que é a Associação de Medicina Espírita, que compõe muitos desses conceitos dentro de algumas áreas da medicina ou todas as áreas da medicina, mas são questões que ainda não têm uma interação oficial com órgãos reguladores, enfim, né? Então é nesse olhar mais ou menos, que não são domínio da ciência propriamente dita e das quais esta, por esse motivo, não fez objeto de suas investigações de forma oficial, né? Felizmente, com a utilização do método experimental pelo Espiritismo, o homem se encontrou de posse de um novo instrumento de observação, a faculdade mediúnica, que lhe permitiu explorar, estudar, por assim dizer, divisor suas relações com o mundo corporal.
isolar no homem vivente o ser inteligente do ser material e vê-los agir separadamente. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos individualizados e não mais o elemento inteligente universal. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos com E maiúsculo. Os espíritos são individualizados do princípio inteligente, como os corpos são individualizados do princípio material. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Sua criação é permanente, o que dizer que Deus jamais cessou de criar. Então, basicamente, ele diz, então, que tanto os espíritos, assim como o corpo, são elementos individualizados, diferentes, individualizados, com princípios individualizados, com propósitos individualizados. E, então, ele traz o seguinte contexto. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, existe já uma definição dessa estrutura espírito, corpo, perispírito. São elementos individualizados com propósitos progressistas, únicos, né? A diferença é que não temos essa até porque, né, como Jesus fala em diversas parábolas deles, como temos em algumas questões dos espíritos, há coisas que ainda não temos condições ou não devemos saber. Então eu penso nessa questão, né? Há informações que ainda não está do nosso alcance a saber, a entender, a descobrir, enfim. Então eu acho que fica dentro dessa concepção. Mas é importante a gente ter essa base, essa compreensão, né, desse espírito com E maiúsculo, o que compõe. Desde o que a gente estuda nas primeiras aulas, quando a gente então passa aqui pelo advento do Espiritismo, o marco inicial, a causa primária das coisas que é Deus, os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital, o princípio inteligente dos três reinos. Então, veja que é uma cadeia complementar, é uma cadeia de estruturas que compreendem para essa formação. E veja, aí a gente vai ter ainda, na 9ª aula, essa parte dos espíritos, né? Então, assim, é um elemento que a gente precisa compreender de forma eficaz, para que a gente possa, então, começar a assimilar outras bases de conhecimento da doutrina dos espíritos. Por exemplo, quando a gente vai, então, estudar Chico Xavier, quando a gente vai entender, ler as questões do Chico Xavier. A gente traz uma estrutura racional para um propósito abstrato, um propósito de compreensão, onde a gente cria uma razão, onde a gente cria uma raiz e um ponto de partida de entendimento, e inclusive a partir de questões que sentimos, por intuições, por questões abstratas que nós desenvolvemos, como as ideias inatas, né? Em algumas palestras a gente tem falado sobre isso. Então é interessante. Continuando, e aí é uma parte muito importante que a gente possa compreender. Os espíritos são criados todos iguais, simples e ignorantes, ou seja, sem cultura e sem conhecimento do bem e do mal, mas com as mesmas possibilidades de evolução. Porque, sendo Deus justo e misericordioso, eu jamais poderia criar seus filhos em desigualdade de condições. Ou seja, aí essas aquisições são essas aquisições de cultura e conhecimento entre o discernimento do bem e do mal é aquisição nossa. São conquistas nossas, do nosso intelecto sendo o princípio inteligente. Pelo progresso, acabam adquirindo novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. O progresso dos espíritos é fruto do próprio trabalho, como eu aqui falei.
No mundo normal e primitivo, existem, portanto, dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido ao fato do seu involutório ser composto de matéria, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual aparece por toda parte, são livres, em redor de nós e pelo espaço, sem limite algum designado. Os espíritos não ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços, povoam ao infinito os espaços finitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando vós e atuando sobre vós, sem saberdes, porque os espíritos são de uma força da natureza e os instrumentos que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos adiantados. Mercê de sua contínua presença entre nós, os espíritos tornam-se agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no mundo físico, constitui assim uma das potências da natureza. Eles estão por todas as partes, e nas relações mundo espiritual, mundo material, nos seus graus de evolução, todos de alguma forma, ainda que pelo bem ou que pelo mal, colaboram com o progresso de cada um de nós, né? Porque quando temos a aquisição do mal, esses sentimentos, e repulsamos isso, não queremos mais uma situação que nos traga desconforto, de alguma forma atingimos um certo grau de evolução para que possamos acessar novos patamares espirituais e morais da nossa consciência. Forma e ubiquidade dos espíritos. Quando a ter uma forma determinada, limitada e constante, esclarecem os espíritos que dessa nossa percepção não a têm, mas que, na realidade, seriam uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Os espíritos percorrem os espaços com a rapidez do pensamento. Eles fazem através do pensamento. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Pois a alma que pensa, o pensamento é atributo da alma. A noção de distância depende da natureza mais ou menos depurada do espírito. A matéria não oferece nenhum obstáculo aos espíritos, pois eles penetram em tudo: o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Então eles são livres quando estão desencarnados, eles acessam vários lugares pelo pensamento, seguindo a velocidade da luz. Eles não têm barreira material, né? Eles ultrapassam. Mas, como aqui fala, e é importante que a gente traga isso, a noção de distância depende da natureza mais ou menos depurada do espírito. Ou seja, conforme ele for mais elevado, menos barreira ele tem. Mas se ele tem uma consciência material, sei lá, adoro o carro, né? Sou um espírito que adora o carro, amo o carro e por algum motivo, né, tive um desencarne que envolva isso. Vai levar algum tempo para mim entender e para que eu possa fazer a depuração disso, né? Entende? As situações, por exemplo, você pode ter uma casa mal assombrada, de uma pessoa que sempre viveu ali, enfim, e tem um apego muito grande pelo aquele local, ele pode sentir essa dificuldade. Já outro espírito, sei lá, Chico Xavier, pode voar várias galáxias, vários planetas, porque tem uma liberdade moral e tem uma liberdade imaterial maior, né? Não é apegado a tantas questões. Enfim, é mais ou menos assim, né? Ele tem a liberdade pela mente, então pela mente a gente pode avançar
em vários aspectos. Imagine isso, né, como o pensamento tem força. Enquanto estamos encarnados, imagine desencarnados o quanto isso não tem de força. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Vai junto, ao mesmo tempo, enfim, ao tempo é complicado a gente dizer, mas ele pode estar em vários lugares, em várias situações diferentes, né? E tudo, como eu falei, depende do seu grau de evolução. E aí dentro disso, né, temos uma influência muito grande nesse contexto do espírito. Quando o espírito toma consciência do espírito, que é a lei do amor. Então, partindo para a parte B, eu vou fazer a leitura e no final faço um fechamento com uma conclusão. Jesus veio implantar na Terra a lei do amor e recomendava sempre que devemos amar muito a todos. Deixa eu pegar uma água. Que devemos amar muito a todos, sem qualquer distinção de raça, de classe social, de escolha religiosa. Toda a nossa felicidade futura e toda a paz que desejamos para o nosso coração e para a nossa vida depende das atitudes de amor, benevolência, perdão, tolerância, compreensão e paciência que adotarmos em nossas vidas. Jesus, em sua passagem pela terra, recomendou acima de tudo o amor, dizendo: como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto, mas avançando e corrompindo só tem sensações, mas instruindo e purificando tem sentimento, e o amor é o requinte do sentimento. Então, evoluímos a partir da melhora dos nossos sentimentos, podemos melhorar o amor passo a passo, porque o amor é algo incompreensível pela ciência. Por isso que a ciência ainda não estuda tanto diretamente o amor, mas estuda através da psicologia comportamentos e outros métodos e outras metodologias ou conceitos que compreende a elevação até a palavra amor, que é Deus, que é Jesus. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações mecânicas, enquanto as da inteligência são o resultado de uma apreciação e de uma deliberação. E aí aqui então vem, nas aulas anteriores, aquela composição do mundo animal, do mundo vegetal, mundo nominal. E aí está aqui, o instinto é uma inteligência rudimentar, que está associado ao mundo animal, mas o mundo nominal, que é diferente da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. Sim, aqui é o mundo animal. O nominal, enquanto das inteligências são o resultado de uma apreciação e uma deliberação, conforme o homem só tem instintos mais avançados e corrompido só tem sensações, mas instruindo e purificando tem sentimento e o amor. É mais ou menos por aí esse caminho. Germinando, então aqui, os instintos são a germinação e embriões de sentimentos, trazendo consigo o progresso, que o Bolota encerra o carvalho. O espírito percorre longo caminho em busca de sua evolução, como vimos. O princípio inteligente estagia nos 3 reinos para adquirir as condições necessárias e adentrar ao reino nominal, como eu falei. E a partir de então, outra grande jornada se apresenta ao espírito, já individualizado e inteligente. O desenvolvimento da inteligência é o aprendizado do amor.
O aprendizado do amor se dará através do exercício, da prática, do dia a dia, na contenção do trabalho interior desenvolvido pela inteligência, a introspecção. O amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar do termo, mas só o interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, ebrios de esperança, descerem ao circo. Jesus veio mostrar a importância do amor e com este ensinamento ele modificou o mundo, trouxe uma nova realidade para a vida do Espírito, instaurou uma nova era à humanidade. A lei do amor substituiu a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos, sem qualquer restrição, sem qualquer condição. Há pessoas que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais, espécies de misantropos, e se lamentarem da humanidade em geral. Resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações. No ato da criação, esse germe se desenvolveu e cresce com moralidade e inteligência. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais são manifestações muito puras da alma, como a amizade. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não havendo qualquer limite para o exercício do amor, devemos amar a humanidade toda. A lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da lei divina, que deverá um dia matar o egoísmo pessoal, da família, de casta, de nacionalidade, de raça e de posição social. Os efeitos da lei do amor são a perfeição moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Eu até diria que além, da vida terrena. Até os mais rebeldes se modificarão quando virem os benefícios produzidos por essa prática de não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. O nosso espírito deve ser cultivado como um campo onde toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-nos à gloriosa elevação. Amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de desperdiz o vosso corpo terreno, ou seja, como a gente perdeu o corpo terreno. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para ti mesmo, é buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhe alívio. A lei do amor a todos é a condição essencial para a salvação. É a lei de todos os tempos, de todos os países, para todos os homens. É lei soberana, imutável, eterna. Lei criada por Deus, afirma que devemos tratar todos os homens como queremos que nos tratem.
afirmar que estamos obrigados a respeitar os direitos dos outros como queremos que os outros respeitem os nossos direitos. Quando todas as injustiças forem destruídas e todas as causas de desentendimento entre os povos se apagarem, teremos a compreensão plena da máxima: amai bastante a fim de serdes amados. Quando a doutrina do Cristo se manifestar em toda a sua pureza original e for admitida por todos os povos, quando o sentimento de piedade domar o nosso egoísmo e destruir o nosso orgulho, haverá felicidade na terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O padrão de comportamento é fazermos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Temos o direito de cobrar dos nossos semelhantes um procedimento melhor do que aquele que temos com eles. Importante que busquemos oferecer nossa parcela de contribuição, ainda que pequena, para a lei do amor se estabeleça em nosso mundo íntimo e a partir daí se espalhe pelo ambiente do nosso redor. Aprendamos a buscar os meios para o nosso próprio aperfeiçoamento, baseados na lei do amor, antes que tenhamos que aprender ao preço de muita aflição e dor. Onde estejamos, usemos a gentileza de modo especial e veremos a paz reinar em nosso redor. Esquecemos o mal e edifiquemos sempre. Vivemos a vida com amor, pois só vive realmente aquele que ama e age efetivamente para o bem de todos. Pratiquemos diariamente o culto do amor e o amor brilhará em nossas almas. Somente seremos felizes quando conseguirmos entender a nossa primordial missão terrena. Fomos criados para amar e ser amados. A nossa felicidade está naturalmente proporcional à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que nos lhe dermos. A felicidade reside com o endereço exato na consciência tranquila. Tenhamos sempre em mente que antes de nós o amor já existia e que depois de nós o amor sempre será, porque o amor é Deus em tudo e o amor de Deus nunca falha. Finalmente, Pedro, o apóstolo, no meio de várias instruções práticas, disse: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre multidões de pecados. Significando que quando alguém nos ofende e depois se mostra arrependido, devemos perdoar. O amor ajuda o pecador a receber o perdão de Deus e assim cobre a multidão de pecados. Em muitas situações, isso pode parecer difícil, humanamente dizendo. Mas veja que o amor, ele não tem hora, mas ele tem construção. E quanto mais a gente constrói esse perdão, essas palavras que sempre ameniza o que alguém tenha feito para nós, esse amenizar, primeiro ele entra em nós, para depois numa troca de indivíduo para indivíduo, seja encarnado ou desencarnado, ele vibra. Então veja, isso eu falo para mim também, principalmente para mim. Essa energia do amor e de todas as palavras que saem do amor, perdão, empatia e tudo mais, primeiro é construída em nós, fisicamente falando, cientificamente falando. Primeiro ela precisa ser construída em nós. Nós precisamos tirar de fora para dentro, tirar de fora para dentro, e dentro construir esse sentimento que vai gerar um resultado, amor, e todas as suas consequências, perdão, misericórdia e tudo mais. Então, o amor primeiro ele precisa ser construído em nós, não está lá fora, está aqui dentro. Então, primeiro fazemos essa limpeza em nós, para que nós possamos emanar ao próximo, e aí tem o fechamento. Acima de tudo, cultivai. Então veja que a palavra cultivar, desenvolver, cultivar, plantar, regar, para desenvolver com todo o ardor, porque é difícil. O amor mútuo, amar o diferente de você.
Porque o amor cobre a multidão de pecados. Jesus veio para nos salvar no sentido de nos orientar. A missão de Jesus é orientar, salvar orientando. Mas ele não vem colocar as pernas dele sobre as nossas. Quem escolhe o caminho da porta larga, da porta estreita, somos nós. E neste caminhar pela porta estreita, vamos já estar praticando o amor, construindo nós e exteriorando, A porta larga vai nos fazer aprender, sentir com o ardor, a condição que o amor pode nos trazer. E escolhemos entre uma ou outra. O amor é uma palavra imensa, como a liberdade, como o perdão. Existem várias variáveis e várias sequências. Na aula de hoje, então, fica aqui para entendermos a primeira acepção do Espírito, aonde a gente vê um pouco da origem dele, aonde então a gente vê ele no mundo normal e primitivo, na forma e equidade, e que essa construção do Espírito, ela tem um único objetivo: construir o amor. Então, por tudo que passamos na nossa vida, é para construir o amor, para aprendermos a como nos colocarmos nas situações mais variáveis e distintas que existem na nossa jornada. Então, é assim que vamos construir, com um trabalho árduo, aprendendo e entendendo, sempre tendo a responsabilidade em nós do que é nosso, ainda que possamos vislumbrar as dificuldades em alguém, no outro, no externo. Mas dentro disso, aquele outro é o que ele sabe fazer, é o que ele faz. O que podemos então fazer para que aquilo não seja uma barreira para nós? E assim, fica aqui um ponto comportamental para que possamos ter uma melhor aquisição do amor. Vamos então encerrar essa aula de hoje, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos aqui da experimentação e da conclusão e o entendimento de toda essa egrégora de luz que nos auxilia para este aprendizado desta aula de hoje. Nessa luz, nesta vibração suprema, nessa proteção que então levamos para o final desta semana, para o início da próxima, nesse ciclo curto, possamos então nos conectar com amor nessa paz edificante. Que assim seja, graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções. Que assim seja, uma boa tarde.